Está no ar mais um programa Frente a Frente com Bezerra de Menezes. Um oferecimento da sua rádio Portal da Evolução, compartilhando conhecimento na construção de um mundo melhor. Sintonize a frequência 99.1 AM do seu rádio. Sejam muito bem-vindos, ouvintes da Rádio Espírita Portal da Evolução. Este quem vos fala é Bezerra de Menezes e hoje receberemos em nosso programa alguns amigos, pensadores, filósofos que nos auxiliarão a entender um pouco mais sobre o mundo material, o mundo espiritual, a doutrina espírita e a relação que esses temas possuem entre si. Para começar, chamo o Sr. Lacoudre, que já escreveu sobre o aperfeiçoamento das almas. Lacoudre, como você designaria a doutrina espírita? Se eu qualificar a doutrina espírita com a palavra progresso, ficaria muito pretensioso da minha parte. Então, vou designá-la como sendo a teoria da continuação dos trabalhos do espírito humano, continuação da vida humana que acontece em outras regiões do universo. Agora, se você quiser ter um melhor entendimento dessa doutrina e de como ela se harmoniza com as leis providenciais, leia os Recueillements Poétiques de Lamartine. Recebemos agora em nosso estúdio o nosso amigo De Bretone, que nos falará um pouco o porquê de nós homens termos essa ideia de futuro inacessível. Fale-nos um pouco, querido amigo, sobre como se daria o acesso do homem aos mundos mais puros. Eu penso que não é proibido supor nossas esperanças ativas de um futuro para uma passagem sucessiva de um mundo superior, no qual o limite reduzido da matéria deixaria ao espírito uma energia para o infinito que nos atrai e espera. E acrescento ainda, o nosso acesso aos mais puros mundos não pode ser reservado como um prêmio perante a luta penosa que temos que combater, na obscuridade que arrastamos. Nossa alma será menos pesada na medida que estivermos progredindo na luta contra o egoísmo que ainda temos e na busca da elevação da moralidade. Vejamos bem, nossa recompensa futura é o belo e o bom. Tenhamos sempre em mente, caros, que nossos esforços hoje serão os degraus da imensa escada que temos que percorrer para o futuro prometido. Agora, no nosso estúdio, o companheiro Frank. Querido irmão, o que tens a nos dizer acerca do pensamento defendido por alguns sobre as penas eternas? Essa ideia está de acordo com a doutrina espírita? Na minha opinião, o espiritismo é a doutrina das vidas múltiplas e não das penas eternas. Temos, portanto, que tentar manter nossa alma sempre saudável, não desanimar, ter força de vontade, procurar sempre fazer o bem, respeitar o próximo para podermos alcançar mais facilmente a evolução moral que nós desdenhamos. Sendo Deus sábio e misericordioso, a sua justiça é infalível. Diante disso, não podemos imaginar que a vida futura seja cheia de sofrimentos desnecessários, parecendo ser mais uma vingança do que uma expiação. Recebemos agora o irmão Calê. Seja muito bem-vindo, querido confrade. Poderia nos falar um pouco sobre o perdão e também sobre a justiça e a misericórdia divinas? O perdão é para mim o fim da justiça, mas o pecador em lugar de perdão mostra ódio. Tudo está acabado. O terror chega ao cúmulo e a razão se perpetua. As ideias de justiça e de bondade se desfazem. Eu acredito que Deus é justo e misericordioso, e sempre há um fundo de misericórdia nos atos da sua justiça, assim como um fundo de justiça nos de sua misericórdia.
Deus é justo para com os eleitos e para com os pecadores. Os santos o adoram na alegria e os mortos o adoram no sofrimento, pois sabem que esse sofrimento acabará. Sei disso porque entendo o Evangelho como chama do amor divino, do amor ao próximo e do misericordioso perdão. Seja bem-vindo, amigo Esquiros. O que pode nos dizer sobre o egoísmo e sua influência na nossa evolução espiritual? Tudo se concentra em nosso egoísmo, diminuindo nesta e nas futuras encarnações os limites da natureza moral, acumulando ao nosso redor trevas que irão envolver os próximos destinos. Vamos procurar sempre nos ocupar daqueles que, tendo completado em uma ou em muitas existências sucessivas uma primeira ordem de provas, se acham evocados a uma vida diferente da nossa. Encontra-se em nosso estúdio o respeitável estudioso do Oriente, que escreveu 4 volumes com a intenção de provar que o magnetismo é obra do demônio e que, assim, as manifestações espíritas seriam coisas satânicas. Seja bem-vindo do Oriente. A despeito do seu estudo sobre o magnetismo, buscando ligá-lo ao diabo, podemos perceber pela sua obra Destinos da Alma que sustentas a ideia da pré-existência e de vidas sucessivas. Poderia nos falar um pouco, a partir da sua visão católica, sobre as desigualdades que se notam de homem para homem? Uns infelizes, outros venturosos, uns pobres, outros ricos, uns perfeitos, outros defeituosos? É o seguinte, olha, aqui cada coisa mais justa, mais razoável e poderia assinar essas desigualdades do que a mesma desigualdade das expiações de cada uma das almas precisa fazer por seus pecados anteriores. Em outros termos, a diversidade dos méritos e deméritos que elas têm em uma primeira existência. Certo. O que dizer então dos meninos que morrem sem o batismo e que por isso vão para o inferno, segundo Santo Agostinho? São 2 importantes verdades que ele nos diz. Que uma é que as crianças que nascem têm pecados, segundo as almas não sendo tiradas de Adão. Esse pecado em virtude da qual são justamente condenadas. Não perdem a vida sem a remissão do batismo. Não pode ser o pecado de Adão, seu pecado que condenar, justamente, não é o pecado de Adão. Só falta ao sábio doutor dizer àquelas almas pecarem pessoalmente que uma vida anterior, isto é, se sustentarmos que o doutor da graça raciocina diversamente, pois que são condenados e, portanto, culpados. Não podendo Deus condenar injustamente, é preciso reconhecer que elas tenham contraído, pelo ato simples do nascimento, o pecado original de Adão. É que esse pecado, primeiro o homem, torna danada toda a raça humana. Vê-se que Santo Agostinho pretende renovar, provar, e pela punição admitida como artigo da fé, a transmissão do pecado original a todos os descendentes de Adão, sem, entretanto, provar a justiça da punição que a serve de fundamento e a transmissão do que ela mesma declara incompreensível. Quer dizer, então, que todos aqueles que não são batizados carregam o pecado original, que, não vindo de Adão, necessário seria reconhecer que teria vindo de outras existências? Eis que, caso venham de Adão, estar-se-ia negando a justiça divina? Li numa de suas obras a seguinte passagem: o pai não paga pelo filho, nem o filho pelo pai, mas paga cada um por suas próprias obras. O que dizer disso? O que isso tem a ver com a pluralidade das existências sustentada pela doutrina espírita? Numa doutrina, a pluralidade de existências que responde satisfatoriamente a todos os fatos, que explica sem dificuldade todos os fenômenos da nossa existência nesse mundo, não pode deixar de ser verdadeira.
Aproxime-se mais, companheiro Jean Reynaud. O que tem a nos dizer sobre a pluralidade das existências que nos foi esclarecida pela doutrina espírita? Eu sou francamente partidário da doutrina das vidas sucessivas. Creio que seria muito pouco sofrer nessa existência indefinidamente, sem esperança, de uma existência menos miserável que essa. Eu acredito que a vida é uma sucessão de renascimento, crescimento e morte. Embora não saibamos onde nascemos nem para onde somos levados, sabemos que vimos de baixo e marchamos para cima, onde estamos sempre evoluindo. Nascer não é começar, é mudar de forma. Eu penso que existem outros mundos parecidos com a Terra, onde as almas mais frágeis sucumbem ou resistem às tentações. Indo de um para outro mundo, se aperfeiçoam por meio de provas de acordo com seu grau de fraquezas e culpabilidades. E depois de prolongados trabalhos nesses mundos, chegam enfim a merecer a entrada dos mundos de alta série, o mundo evoluído da luz. Temos conosco agora um amigo de longas datas, Camille Flammarion. Camille, sabemos que passaste algum tempo estudando a fundo as ideias espíritas. Poderia compartilhar conosco algumas dessas ideias? Fale-nos, se possível, sobre a visão espírita acerca da vida na Terra e noutros lugares do espaço material e imaterial. Eu vou explicar para vocês um pouquinho dos resultados dos estudos e das pesquisas que realizei. O homem nasce simples e ignorante. E é preciso que este homem comece em mundos pouco avançados, porque para chegar em mundos mais elevados, é necessário alguma bagagem de conhecimento. A felicidade que tanto desejamos é fruto do nosso trabalho. A Terra é um lugar de trabalho, onde viemos para perder um pouco da nossa ignorância original e elevar os nossos conhecimentos. Há muitas moradas na casa de nosso Pai, mas estas moradas não são locais de repouso, e sim locais de aprendizado, onde se aprende a conhecer melhor a natureza das coisas e o poder de Deus. O que nós chamamos de céu é uma dessas moradas do Pai, uma região futura da nossa imortalidade. Os seres que habitam todos os mundos do espaço, estes mundos são as muitas moradas. São seres que fazem parte da humanidade, a família universal. Alguns são conhecidos e outros ainda estranhos, mas que conheceremos um dia. A vida eterna que conquistaremos não será pelo trabalho de uma única existência, mas pelo trabalho de muitas vidas consecutivas umas às outras. E para encerrar, em síntese eu diria: pluralidade dos mundos, pluralidade das existências. Eis dois termos que se completam e se iluminam. Ah, meus amigos, quanto conhecimento nesta manhã de sábado. Vamos aproveitar a presença do companheiro Emílio Barral para darmos continuidade ao nosso bate-papo. Emílio, que dizer da ideia de sono eterno e julgamento final que algumas doutrinas professam? Meus amigos, repouso eterno para o homem depois da morte é o que pede a Igreja? Ah, não pode ser. A vida é uma obra graciosa, a infância um agradável acordar, a velhice um delicioso adormecer, e a morte é o passo de uma nova vida, de um novo progresso. Nada de juízo final, até porque somos filhos de Deus, e o próprio filho pródigo deve cedo ou tarde voltar à casa do Pai. Pois bem, na mesma linha do questionamento feito a Barral, te pergunto, querido amigo Infantim, acreditas que sua alma acabará com a morte desse corpo físico que ora ocupas? Eu não quero, assim como um materialista ateu, que minha personalidade acabe na minha morte. Eu quero sim que ela se perpetue e que se ligue cada vez mais aos meus semelhantes. E quero também que minha personalidade progrida, se aperfeiçoe, porque tenho plena consciência que sou homem e não sou Deus.
Tenho muita fé na bondade de Deus a respeito dos seres imperfeitos, que na justiça eterna nos dá progressivamente o perdão do mal, até o esquecimento e a recompensa, até a lembrança eterna. O nosso próximo convidado é de grande valia, pois fiquei sabendo que ele não professa a doutrina espírita. Seria, digamos, um curioso simpatizante. Jordan, como alguém que se encontra, de certa forma, um pouco mais afastado do espiritismo, qual a sua contribuição para a construção do conhecimento neste dia? Não conheço profundamente o espiritismo, não sei quem são seus adeptos ou seus líderes, não conheço nenhum médium em particular, nem mesmo cheguei a presenciar nenhum destes fenômenos que são frequentemente relatados. Acho, no entanto, o Livro dos Espíritos uma obra muito interessante. Seu conteúdo certamente despertará a curiosidade das pessoas. Nele podemos encontrar assuntos como a relação entre o mundo do visível e do invisível. Podemos ler sobre a multiplicidade das existências, a natureza dos espíritos, os processos de reencarnação, sobre a formação do universo, entre outros. Estes assuntos fazem dele um livro muito original. Ainda que meu conhecimento e o meu contato com a doutrina seja ainda muito superficial, posso dizer que encontro sentido em muito do que é apresentado. Em especial, gostaria de ressaltar que a ideia da pluralidade dos sistemas e da lei do progresso não me foi apresentada pelos espíritos. Eu já conhecia um pouco desse assunto. Digo ainda que o que mais me agrada é a ideia de liberdade. Entender que Deus nos fez livres para escolher e vivermos como julgarmos melhor. Lembrando, é claro, que podemos progredir ou retroceder de acordo com nossas escolhas e com a maneira que lidamos com essa liberdade. Passemos agora ao convidado Dr. Graham, que nos falará um pouco sobre a visão espírita acerca da necessidade da reencarnação como um mecanismo de evolução do espírito. Existe na doutrina da reencarnação as leis morais que não fugirá à inteligência humana. A corporeidade demonstrando os atos de virtude, e esses atos são necessários ao melhoramento do espírito, isso acontecerá em várias existências para a sua elevação. É verdade a necessidade de períodos de tempo para que a alma examine seus pensamentos e escolha seu futuro. Também a necessidade de uma nova existência em harmonia com o adiantamento atual dessa alma. Posso comparar com um estudante durante um ano, que aproveitou o tempo, foi aplicado, passa para a classe superior. Se ficou em sua ignorância, repete a classe. Essa é a imagem de sorte dos espíritos. Estou inebriado com tanto conhecimento nesta manhã, caros ouvintes. E para fechar com chave de ouro, convido um amigo que me é muito querido das nossas andanças na divulgação da doutrina espírita. André Pezzani, poderia nos fazer algumas considerações finais acerca de tudo que ouvimos neste sábado de tamanho aprendizado? Olá, caros amigos. Eu compartilho do pensamento do Dr. Grande e faço um acréscimo. A desigualdade das almas que vem à Terra não segue da desigualdade da essência, tampouco da vontade de Deus. A razão dessas desigualdades se dá pelas ações ao longo das existências. A alma traz impressas disposições cultivadas em vidas passadas, correspondente ao grau de adiantamento alcançado anteriormente. Pelágio já disse que os filhos não podem ser culpados pelos crimes dos pais e por isso são inocentes. Não são responsáveis pelos crimes dos pais, mas são responsáveis pelos crimes que possam ter cometido. Concordo com o amigo Jean Renaud de que a alma de alguns já vem viciada ao nascer devido aos vícios contraídos em vidas passadas. Assim não se pode atribuir a Deus as más inclinações da vida presente. Por isso as diferenças das aflições e sofrimentos. Elas são de acordo com a culpabilidade individual? Ora, Deus é bom e justo, cada um é responsável por suas ações. A medida é o resultado do seu peso, e isso explica a diversidade de sofrimentos. Portanto, não é por sermos filhos de Adão que nos achamos depravados e miseráveis como ele. É porque éramos
como ele, comungávamos das mesmas ideias e imperfeições e por isso viemos filho dele. E torno a dizer, por mais culpa que temos, Deus não nos imputa castigo e dor. O nosso inferno é correspondente às nossas ações e culpas. Assim, torno a dizer, a pré-existência explica a prova terrestre e os fatos dessa vida, o que seria completamente incompreensível se não houvesse vida anterior, e que também explica a ordem do universo, o plano da criação e a misericórdia de Deus. Acham que Deus nos arrancaria do nada, nos daria uma liberdade aflitiva, nos teria feito atravessar inúmeras tentações, outras tantas provas, e depois de uma curta vida, nos negar a oportunidade do arrependimento? Seria Ele, um Deus bom e justo, nos dando somente torturas, nos impedindo de buscar caminhos da purificação? E os seus escolhidos habitariam para sempre oceanos de eternas alegrias? Sendo todos seus filhos, faria Ele essa separação sem nenhuma alteração? De um lado trevas, maldição, do outro louvores e suaves delícias? Se for assim, então eu pergunto, Senhor, Pai de misericórdia e bondade, onde recrutas os eleitos para o teu paraíso? Porque, meus amigos, na terra o mal se alastra e o egoísmo borbulha. Mas mesmo assim, é possível encontrar aí simpatia e caridade. Pois no meio de uma festa de luxo, cheia de encantos e belezas, riquezas e alegrias fúteis, se erguer ao som da música um grito de desespero, os generosos correrão ao auxílio dos que clamam, deixando de lado tudo para dar a importância ao que realmente importa, que é o socorro ao irmão necessitado. Por isso não devemos ficar invisíveis aos seus sofrimentos. E me admira que há quem ensine o contrário. Falsos pastores não compreendem a mensagem do Cristo, nem o espírito do cristianismo, cuja principal lição é a caridade. Meu caro, céu e inferno, quem inventou, embrionou, cultivou e temperou, isso nada importa. O que importa é a pauta fundamental como certo e indiscutível, que entre purgatório e vidas sucessivas não há senão um passo, que é atribuído ao nosso século dar. Podemos perceber, depois dessa chuva de conhecimentos, que a Igreja não tem dogma definido que se oponha às reencarnações. O que ela tem são crenças baseadas na interpretação literal das Escrituras Sagradas. Aí se fala dos castigos que vão sofrer as almas depois da morte e de que tais castigos são aplicados no inferno. Eis a razão única para a condenação do novo dogma, pois com a reencarnação, o espírito não mais viverá indefinidamente no sofrimento. É a novidade que altera o status quo, e por isso tamanha resistência. Sigamos firmes no ideal espírita, amando-nos, instruindo-nos, melhorando-nos e divulgando essa doutrina maravilhosa. Pois como Emmanuel já nos disse, a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Um excelente final de semana a todos. Nos vemos no próximo sábado, no mesmo horário. Fiquem todos na paz do Mestre. Termina agora mais um programa Frente a Frente com Bezerra de Menezes. Um oferecimento da sua rádio Portal da Evolução, compartilhando conhecimento na construção de um mundo melhor.